Sim, de certa forma a gente conseguiu o principal objetivo, que era a vitória. Claro que a gente sempre tenta que a equipe tenha evolução técnica e tática. Vejo que o início do jogo foi um pouco complicado, porque também teve trocas no Amazonas. A gente imaginou que o Amazonas viria de uma forma, principalmente pela vitória que eles tiveram no último jogo. A gente acreditava, o Amazonas ficou uma semana longe de Manaus, eles chegaram aqui em Goiânia na terça-feira. Então, assim, eles tiveram bastante tempo de recuperação. A gente imaginou que o Márcio repetiria a escalação e quando a gente teve a surpresa com praticamente uma linha de 4 defensores, 4 zagueiros, né? Porque o Fabiano é um terceiro zagueiro jogando na lateral. Então, a gente demorou para fazer os encaixes no início do jogo. O Amazonas até teve, em alguns momentos, certa facilidade de controlar o meio de campo. Ali pelos 15, 20 minutos que a gente consegue trazer o Robert um pouco mais para dentro, a gente consegue começar a ter o controle da partida. Como tu disse, defensivamente não sofremos. É uma tecla que eu bato, né? Time que toma pouco gol, ele vai conquistar, ele vai chegar. Então, assim, muitas vezes a gente, mas só pensa na defesa, não. Primeiro tu tem que ter uma defesa sólida para daí sim tu ter um time com mais volume ofensivo. E hoje a gente conseguiu, praticamente não corremos riscos, a ideia deu certo, o Cauã entrou bem na partida, a gente teve mais controle. Falar um pouco do Ronald. Ele entrega o que eu esperava dele, porque eu já conheço esse atleta há muito tempo lá do Sul. É a primeira amostra dele, a gente fez um bom jogo, deu equilíbrio, bom na bola aérea, protegeu muito ali o miolo de zaga, né, deu segurança para os zagueiros, muitos momentos ficaram expostos, mas ele deu o controle por dentro. Sem falar que ele conseguiu fazer o time jogar, trazer de um lado. A gente trabalhou muito essa questão em cima do adversário, que era de nós buscar num setor de um lado e trocar corredor para acelerar pela dificuldade que a gente entendia dos pontas do Amazonas baixar. E o Ronald conseguiu fazer isso. Mas é atrelado também aos companheiros que fizeram um bom jogo. Hoje o Robert fez um jogo muito bom, o Cauã entrou muito bem na partida. É uma evolução. A gente acredita, eu tenho essa responsabilidade e a obrigação que o Atlético melhore. Por quê? Porque eu estou tendo semana aberta, então eu não tenho como reclamar de tempo. Então, assim, fico feliz que as coisas hoje deram certo, mas a gente tem que pensar jogo a jogo. Hoje foi importante, uma grande vitória, trazer um pouco mais de segurança para o nosso torcedor, continuar trabalhando e agora pensar no Novo Horizontino. Respondi tudo? Boa noite, Lacerda, Figurador. Nós estamos ao vivo na Bandeirantes agora. O Atlético, além de vencer, há muito tempo o Atlético não virava um primeiro tempo vencendo, né? À frente do placar já no primeiro tempo. Você acha que isso contribuiu para o resultado também? E se a substituição do Wallace, ainda no primeiro tempo, foi devido a alguma lesão? É muito importante tu virar o primeiro tempo ganhando, né? E até eu já falei sobre isso, claro que tem times e times, né? Tem times que às vezes não tem um ímpeto muito ofensivo no primeiro tempo, e o Atlético não é com o Lacerda, isso é característica do Atlético, de no início do jogo ser um time que vai avolumar mais o jogo ofensivo. Hoje a gente não conseguiu, porque o histórico do Atlético mostra que tem que fazer, a gente não conseguiu. Mas o importante foi que a gente conseguiu virar o primeiro tempo vencendo. É sempre ideal que a gente consiga isso, mas não é todos os jogos que a gente vai conseguir. Situação do Wallace, sim, infelizmente. Ele disse que não, falar assim bem, um linguajar que todo mundo vai entender, que não rasgou, né, como a gente costuma dizer, mas ele sentiu um incômodo forte, torcer para que seja só, de repente, uma contratura leve. Então a gente não poderia esperar até, ele deu 5 minutos de acréscimo, talvez isso, eu ia ter que ficar 5, 6 minutos com o jogador ali, talvez, se não abriu a lesão, se ele fica mais 6 minutos, ele tem que sprintar, aí ele abre de vez. Então a gente optou, fica ruim, porque no segundo tempo tu te limita, né? Tu fica só com 2 paradas. Mas assim, foi muito importante a vitória, é importante sair vencendo, te traz tranquilidade para te organizar melhor o intervalo, e a gente, com a vitória, a gente conseguiu organizar melhor, e na minha opinião, a gente fez um segundo tempo melhor. Por quê? Porque tu vira vencendo e tu consegue organizar no intervalo. Boa noite, Lacerda. Henrique Alcaraz, Férias do Esporte. Na resposta anterior, você falou sobre um jogador específico, sobre a mudança de posição de jogador específico do Robert, ali depois das substituições. Queria que você falasse justamente sobre ele, sobre ali talvez o motivo da mudança. A gente viu um Lelê ali talvez um pouco mais cansado no mesmo momento. E se você fizesse uma avaliação da atuação do Yuri no jogo de hoje também. Primeiro do Robert, né? No jogo contra o Cuiabá, a gente fez uma construção com 3. E na nossa avaliação foi isso que deu o volume e a posse de bola que a gente teve, porque contra o Cuiabá a gente teve, eu não tenho certeza, mas acho que quase 60% de posse de bola contra 40%. Então a gente, mesmo não tendo 3 zagueiros em campo, a gente queria fazer a construção com o Luizão, fazendo uma espécie de terceiro para construir.
Só que não tinha necessidade, porque o Amazonas não nos pressionava tão forte, aí nós ficávamos com 3 jogadores para construir contra 1. E aí nós estávamos tendo superioridade num setor onde tu não vai agredir o adversário. A nossa ideia de ter 3 construindo é quando o adversário coloca 2, ou quando o adversário coloca 3. Então, assim, a gente tentou que o Robert iniciasse o jogo pelo lado, depois vir para dentro. No primeiro tempo, não surtiu efeito. A gente não conseguiu ter esse jogo mais apoiado por dentro que a gente queria ter. Já no primeiro tempo, quando a gente opta em trazer o Luizão para construir por dentro, só com os 2 zagueiros, aí a gente melhora no primeiro tempo, que a gente fica, daí nós ficamos com a superioridade de Luizão, de Ronald, de Hadley e de próprio Robert, né? E a gente tentou espetar mais o Dudu. A gente não conseguiu ter vantagem no terço final pelo lado direito, porque o Dudu estava muito preocupado com o Kevin Ramírez, que é um grande jogador e está numa fase muito boa, é o artilheiro da equipe. Então o Kevin estava todo momento nas costas do Dudu, então o Dudu não conseguiu ficar espetado lá em cima, teve que se preocupar com o Kevin. Aí no segundo tempo não, no segundo tempo o Luizão vem para zagueiro, a gente constrói só com 2, mais com uma sustentada de linha de 4, e a gente ganha o meio de campo, principalmente porque o Cauã entrou bem na partida. O Yuri é um menino que vem evoluindo, eu já falei isso. Se ele continuar nessa crescente, vai chegar a oportunidade dele de iniciar como titular, não tenha dúvida disso. Mas a crescente do Yuri nos jogos, porque às vezes o torcedor, e até vocês, mas se bem que eu sei que tu acompanha muito o dia a dia, né? Às vezes o torcedor não entendia por que eu não dava oportunidade para o Yuri lá na minha chegada. Por que eu não dava oportunidade para ele? Porque no treino ele não estava me mostrando que ele merecia essa oportunidade. Agora não. Agora o Yuri está me dando muita dor de cabeça, no bom sentido, porque tu que acompanha, ele está treinando muito bem, ele está se dedicando mais. Não vou falar de número de GPS, até o número de GPS dele cresceram, e ele está entrando e está indo muito bem. É um menino que nunca tinha tido acho que tantas oportunidades, eu não me lembro se ele já tinha, no estadual ele tinha estreado, né? Mas a nível de brasileiro não. Então assim, quem vai construir a titularidade dele não é o Lacerda, é ele. Eu, em outros clubes que eu já passei, eu sempre lancei meninos. Não sou eu que estou lançando o Yuri, mas talvez sou eu que vou colocar o Yuri há mais tempo dentro de campo. Então, assim, se ele continuar nessa batida dele, entrando bem, e continuar treinando no nível que ele está treinando, logo, não vou cravar aqui que ele vai virar um titular do Atlético, mas não tenho dúvida que o crescimento dele vai ser muito grande. Ô, Lacerda, é importante ouvi-lo, estamos ao vivo aqui também na Difusora, com relação à tabela de classificação. O Atlético entrou pressionado, a vitória do Botafogo ontem, aí olha para cima um pouquinho, o Atlético Paranaense ganhou, o Operário ganhou, aí o Atlético ganha, faz 3 pontos, mas não mexe muito no posicionamento, né? Vai a 31, para aquele número mágico, 45, faltando 13 rodadas. O que é que você está trabalhando em termos de pontuação, né, que o Atlético vai precisar, e essa vitória que dá um alívio nessa questão de somar mais 3 pontos? Humberto, quando eu falo que o nosso time tem qualidade, justamente o que tu falou do Botafogo. Botafogo, nós ganhamos do Botafogo, com todo respeito ao Alan, que é um grande treinador. A gente fez 2, né? A gente poderia ter feito 3, até 4 aquele dia aqui. A gente foi muito superior. Depois disso, o Botafogo empatou com o Remo fora, ganhou do Vila em São Paulo e ganhou agora do líder, o Goiás. Então, prova que a gente também tem qualidade, prova que esse elenco também é capaz. Agora, Humberto, eu vou te falar, e não é que eu não queira te falar o que eu estou pensando de pontuação e de objetivo. Eu vou te falar o que eu acabei de falar. Talvez se a gente ali dentro escutou. O meu objetivo é 3 pontos contra o Novo Horizontino. Por quê? Não adianta eu ficar planejando. O campeonato da Série B, ele é diferente da A. Na A, até porque na A, às vezes é G6, né, para Libertadores, que hoje é G6, às vezes é G7, é diferente da Série B. Na Série B, tu ganha 2, 3 jogos, tu briga lá em cima. Eu não posso falar que o meu objetivo aqui no Atlético não é brigar lá em cima, claro que é. Mas eu não quero ficar falando projeção, porque senão a gente projeta, a gente vinha de uma sequência boa, perdeu para a Ferroviária. Eu disse para os atletas, o resultado lá de Cuiabá, esse ponto ia ser importante se a gente ganhasse hoje. Então o ponto foi importante. Então, assim, a gente sabe qual é o número que serve para manutenção, a gente sabe qual é o número que pode dar problema, mas isso não vai acontecer com o Atlético, eu estou falando aqui, não vai ter esse problema, e a gente sabe qual é o número que tu tem que atingir para subir. Mas o meu objetivo e o do grupo, e eles sabem disso, é os 3 pontos com o Novo Horizontino, que vai ser dificílimo, porque agora o Enderson chegou com mais tempo, vem de uma derrota, mas assim, eu confio no meu elenco, que a gente vai fazer uma semana boa de trabalho para a gente ir a São Paulo e buscar a vitória. Aí daqui a pouco, 2 ou 3 rodadas, talvez eu te responda diferente, talvez eu te fale assim, Humberto, a gente já bateu esse número mágico aí que todo mundo fala,
e nós ainda temos tempo de brigar mais em cima na tabela, que é o meu objetivo. Boa noite, Rafael, Tandara Reis, TV Sucesso Band. Eu queria te perguntar, em matéria de confiança, qual que é a importância dessa vitória de hoje, já que se tratava de um confronto direto ali para se afastar da zona de rebaixamento? Às vezes eu me incomodo, eu falei na minha coletiva, eu me incomodo quando a gente fala assim, o jogador está sem confiança, o treinador está sem confiança. A gente pratica um esporte, a gente tem uma profissão que a maioria das pessoas gostariam de ter, tirando vocês, que eu sei que vocês gostam de ser jornalistas, né? Mas assim, se tu perguntar hoje para cada 10 crianças, 11 vão falar que querem ser jogador. Então a gente tem que parar um pouco. Tá sem confiança, gente, estrutura que a gente tem no Atlético, salário rigorosamente em dia, estrutura espetacular, né? Então, assim, tem que parar com essa história de confiança. A gente tem que jogar, a gente tem que trabalhar, tem que ganhar jogo, tem que fazer o que a gente fez aqui. Sofrer um pouquinho no primeiro tempo, a gente tem que se superar. Agora, é óbvio que uma vitória por 2-0, sem sofrer gols, diante do nosso torcedor, que está um pouco, né, incomodado com a posição na tabela, claro que é importante para te dar confiança. Só que, assim, a confiança ela tem que ser transformada em trabalho. Eu disse para eles, não adianta eu ficar falando, vamos ficar confiante, não. A gente tem que se representar amanhã, trabalhar pra caramba, pra gente buscar o resultado lá em São Paulo.